no YouTube da Semana Acadêmica. A gente compartilha o link com vocês mais para frente, assim que a gente tiver, tá? Então, só para comunicar aí certinho que está iniciando a gravação a partir desse momento. Tá bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação e aí eu queria que vocês só me avisassem se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá tudo certo? Sim, prof, tudo certinho. Tudo certo. Bom, então a Paula já tinha dito, né, e a gente pensou bastante nesse título, né, então como a Paula falou, já me apresentou, eu sou química, né, isso foi uma brincadeira que a gente fez entre nós, porque eles queriam de qualquer jeito colocar engenharia aqui no título, né, e eu tive o maior cuidado, disse, não, olha, gente, porque eu vou dar palestras para engenheiros, mas a minha formação de base, né, eu não sou engenheira de formação, eu sou química, mas depois sim, mestrado, doutorado em engenharia, então a gente custou um pouquinho para achar o título da palestra, porque a gente queria pensar numa coisa assim que chamasse atenção, mas eu fui bem enfática assim que eu não gostaria que usasse a palavra engenharia, né? Porque eu queria muitas soluções de engenharia, olha, aí eu vou estar me apropriando, tá? Mas assim, qual é a ideia, tá? A ideia é que vocês me interpelem, me perguntem e que a gente consiga fazer uma boa troca, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Como é que eu faço, né, para transformar um resíduo em coproduto? Como é que eu vou fazer a avaliação disso e principalmente caracterização físico-química e ambiental? E aí, gente, o que acontece, tá? A gente tem, quando a gente olha para a tabela periódica, e todo mundo já olhou para a tabela periódica, né? Vocês sabem que a gente tem muitos elementos, tá? E eu tenho também muitas técnicas analíticas. Então, o que acontece? A gente não pode ter um resíduo, por exemplo, e chegar num laboratório, e aí eu tenho um laboratório, eu tenho uma infraestrutura, por exemplo, na Unicinos, que é uma infraestrutura excelente, e a gente consegue caracterizar muito bem os resíduos ali, e aí me perguntam assim, eu tenho um resíduo na mão, e aí a pessoa, o que tu quer caracterizar? Tudo. Tudo é a tabela periódica completa. Tá? E esse tudo tabela periódica completa, né? Mas o ideal é uma caracterização completa, ok, só que a gente tem que pensar que isso também traz custo. E se vocês estiverem trabalhando em projetos, em qualquer projeto, isso vai ser levado em consideração. Então, a gente precisa ser assertivo no momento que vai fazer uma caracterização de um resíduo. E aí, eu vou perguntar rapidinho para vocês aqui, mostrando esses resíduos para vocês. Alguém de vocês conseguiria nomear algum desses resíduos? Alguém de vocês já viu algum desses resíduos? Consegue arriscar o que é? Aquele último me parece o lodo. Lodo de quê? Estação de tratamento, provavelmente. Tratamento de água ou de esgoto? Daí eu não sei dizer. Ótimo que tu tenha arriscado, tá? Assim, gente, claro, a gente tem aqui, tá? Então, esse é um lodo de estação de tratamento de água, tá? Tá certo? Lodo de estação de tratamento, só que não é de esgoto, é de água. A gente tem aqui uma para de couro curtido ao cromo. Aqui a gente tem pó de aciaria elétrica, que não é por acaso que ele tá no meio, tá? Porque ele é o resíduo que eu trabalhei no meu doutorado, então eu tenho uma parceria grande com o pó de aciaria elétrica, o lodo de fosfatização e a cinza de casca de arroz, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um lodo de fosfatização que é gerado no tratamento do efluente gerado lá durante o processo de fosfatização das peças, na indústria metalmecânica. Eu tenho o pó de aciaria elétrica que é gerado durante o processo de produção do aço, na aciaria elétrica. Eu tenho a para de couro curtido ao cromo, né, que então faz todo o processo. Aqui quando eu tenho couro em wet blue ainda, ele não passou pelo processo de acabamento, ele é esse resíduo
azulzinho. Eu tenho a cinza de casca de arroz, que é originada no pós-queima a casca de arroz. E eu tenho o lodo de estação de tratamento de água, né, que é um lodo gerado durante o processo de tratamento da água para tornar a água potável, e a gente gera esse lodo. Tá? Eu elenquei esses 5 resíduos, gente, que são resíduos que a gente vem trabalhando há bastante tempo, mas nós trabalhamos com mais coisas. Aqui não coloquei nenhum resíduo orgânico, mas ultimamente a gente tem trabalhado também com alguns compostos orgânicos, tá? Por quê? Porque se vocês olharem aqui, olha, o grupo de pesquisa que eu trabalho é o Núcleo de Caracterização de Materiais, tá? Então, a gente já, na verdade, hoje a gente faz mais do que caracterizar materiais, a gente já vem fazendo isso desde o início, mas hoje a gente chega à conclusão que a gente faz caracterização e valorização de materiais, e esse grupo de pesquisa, então, ele está eu estou dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, mas os meus outros colegas, os outros 2 líderes, que é o Carlos e a professora Regina, eles estão no programa, também no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Então, a gente tem um grupo bastante heterogêneo de formação, tá? Então, ele é multidisciplinar. Só para exemplificar, eu sou química, a Regina é engenheira agrônoma e o Carlos é engenheiro metalúrgico. Então, nós estamos dentro do programa de pós-graduação de engenharia civil, mas com uma área de concentração de gerenciamento de resíduos, tá? Então, a gente brinca lá no nosso programa de pós-graduação que nós somos os outros, porque temos outra formação que não engenharia civil. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela periódica inteira e uma diversidade muito grande de resíduos. E aí, gente, tem uma coisa que às vezes as pessoas chegam para o pessoal que trabalha em laboratório, ou mesmo para os químicos, para os engenheiros químicos, para os engenheiros de materiais, e pensam que a gente tem uma língua cromatógrafa ou um nariz cromatógrafo, né? E que a gente, simplesmente, olhando para o resíduo, a gente vai conseguir caracterizar. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque olhando para essa tabela periódica e vendo a diversidade de resíduos sólidos que a gente tem, né, para trabalhar e que são gerados e que têm características diferentes, a gente precisa, então, ver como é que a gente vai fazer para começar o meu processo analítico, tá? Então, quando a gente fala nisso, a primeira coisa, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com resíduos sólidos é conhecer e estudar o processo de geração dos resíduos sólidos. Então, o que a gente chama, tá, de diagrama de entradas e saídas. Então, vocês podem dizer, poxa, Feliciane, mas pensa bem, a pessoa pegou e trouxe uma amostra de resíduo para mim, né? E disse para mim que gostaria de aproveitar esse resíduo, gostaria de reciclar esse resíduo. E aí, deixou uma amostra ali em cima da minha mesa e eu não tenho muita ideia. Bom, se vocês não conseguirem o processo, o que é o ideal? O ideal é que quando a gente vai trabalhar com resíduo, já na proposta do projeto, do trabalho, da pesquisa, né, seja uma pesquisa acadêmica, seja uma consultoria, que vocês consigam entrar no processo para ver a geração de resíduos. Por quê? Porque dependendo do que está entrando, dos insumos que estão entrando aqui e da energia que vocês estão imputando, né, vocês vão ter diferentes saídas. Sempre pensando que produto é o meu alvo no processo. Todo o resto que eu estou gerando, e aqui se incluem os resíduos, é matéria-prima que não virou produto, né? Mas acontece que, por exemplo, nos meus resíduos sólidos, eu posso ter um pouquinho de cada coisa que serviu, que foi imputado no meu processo. Então, conhecer o processo, estudar o processo, vai dar subsídios para vocês entenderem o que vocês querem avaliar, tá? Então, isso é muito importante, tá? Porque a primeira coisa que a gente questiona sempre é, bom, mas é gerado como? Tá? E aí a gente explica para vocês como é gerado. A gente vai na literatura, a gente busca, a gente estuda o processo,
Mas uma visita em loco, se possível, é importante, porque às vezes a gente chega lá e o resíduo já está misturado. Então é importante para que na hora que a gente vá fazer a amostragem, a gente amostre o resíduo como gerado e não misturado com outro resíduo. Tá? Isso é super importante. E aí, o que que acontece? Aí eu vou mostrar aqui para vocês um fluxograma, tá? Qualitativo do processo de produção do aço. Então, olha a quantidade de matérias-primas. Ok, aqui a gente está falando de aço de forma geral, tá? Pode ser o aço lá a partir do ferro gusa ou então a aciaria elétrica, que daí vou usar ferro ligas e sucatas. Mas se vocês olharem, olha a quantidade de matérias-primas que eu tenho aqui, né? Depois nas usinas semi-integradas, então que das aciarias que já usam então sucatas, aí eu tenho os fluxantes, os ferros ligas, os refratários, e ainda tenho as utilidades, que é a água, oxigênio e energia elétrica. E aí tenho o meu processo produtivo, né? E a minha primeira saída aqui é o aço, que é o produto final, e aí depois então eu vou ter resíduos sólidos, né? Poeiras, lamas de alto forno, de aciaria, sinterização, então vários resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes líquidos. Tá? Então isso é importante porque, por exemplo, se vocês forem para dentro de uma siderúrgica para avaliar, vocês vão ir já com o foco no resíduo que vocês vão trabalhar, ou no grupo de resíduos que vocês vão trabalhar, tá? E aí, uma outra coisa que é fundamental e é muito comum, tá? Os alunos vêm conversar comigo e tal, e falarem de algum trabalho, ou mesmo das suas empresas, e aí eu pergunto, vem me fazer algum questionamento e eu pergunto, já fez algum levantamento, fizeste algum levantamento bibliográfico para ver o que tem na literatura? Aí, sabe, a pessoa às vezes dá aquela esmorecida, né? Por quê? Porque fazer um levantamento bibliográfico é fundamental para que vocês vejam o que as outras pessoas que fizeram análise daquele resíduo, que pode não ser igual, mas é similar, o que eles analisaram, quais técnicas analíticas que eles usaram. Porque, de novo, né, gente, assim, só dentro da nossa universidade a gente tem uma capacidade analítica enorme. Então, eu preciso saber o que eu quero e por que eu quero. Tá? Sempre quando alguém me fala que quer fazer uma análise, eu pergunto por quê e por que aquele resultado vai ser importante para o trabalho. Tá? Então, assim, ó, estudar, conhecer o processo ou o resíduo sólido é fundamental para que vocês consigam definir o problema. E aí, se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas de química que a gente tem no ensino médio, e que quem teve a oportunidade de fazer laboratório, mesmo quando chega na universidade, se fala em definição de problema no momento que a gente vai fazer uma caracterização, tá? Então, isso é extremamente importante que vocês façam um levantamento bibliográfico. E isso não é só enquanto vocês estiverem na academia. Quando vocês estiverem trabalhando nas indústrias, vocês estiverem prestando consultoria, isso é muito importante, tá? Por isso que aprender a fazer um bom levantamento bibliográfico dá muito subsídio para vocês trabalharem depois, tá? Então, aquele professor que fica incomodando, fez a citação, quantos artigos, né, consultou, é para que vocês consigam fazer esse treinamento e lembrar, né, depois quando vocês estiverem na vida profissional de vocês. E quando a gente vem falando da sequência analítica, a primeira coisa que eu preciso fazer é definição do problema. Então, eu tenho que definir sim o problema, eu preciso saber, né, aonde que eu quero chegar. Então, eu tenho que ter um questionamento para saber como é que eu vou responder isso. Quando eu defino o problema, eu consigo fazer a escolha do método analítico ou dos métodos analíticos, né? Porque a partir do momento que eu sei qual é a fase, qual é o elemento químico que eu quero analisar, eu consigo escolher o método. E alguém quer falar alguma coisa?
Não? E preciso fazer, aí consigo, então, definir problema, consigo escolher o método. Bom, como é que eu vou fazer a amostragem? Tá? E aí, de novo, tá, gente? Sempre lembrando, se vocês recebem um resíduo sólido e colocam em cima da mesa de trabalho de vocês e vocês forem analisar, o que vai acontecer? Vocês vão ter que dizer que aquela amostragem, né, foi de responsabilidade do requerente da análise. E hoje, laboratórios que têm 17025 não aceitam mais isso. Eles fazem a amostragem, tá? E eu acho isso muito correto, muito certo, porque daí a pessoa faz a amostragem e a empresa tem condições, né, ou a pessoa física tem condições de validar aquele resultado, porque ela sabe que fez uma amostragem bastante homogênea, tá? Ou de acordo com alguma norma, no caso de resíduos sólidos, de acordo com o NBR 10.007, tá? Bom, e aí eu tenho uma amostra. Essa minha amostra é sólida e eu quero analisar ela numa técnica analítica que ela vai precisar estar líquida. Eu vou ter que fazer a digestão da amostra. E isso gera todo um processo de estudo de novo. Tá? Então, o preparo da amostra, gente, é fundamental, porque eu preciso utilizar para fazer a abertura dessa minha amostra, talvez eu precise fazer uma sequência de métodos para conseguir fazer toda a digestão da amostra. E por uma outra coisa, vocês podem estar responsáveis por esse projeto, contratar um laboratório terceiro para fazer a análise, e aí vocês podem questionar se toda a amostra foi digerida. Porque se sobrou amostra não digerida, significa que alguma coisa ficou ali e que a caracterização química de vocês não está completa. Tá? O que pode ocasionar isso para vocês? Pode ocasionar que vai chegar uma hora que o laboratório já nem manda mais orçamento das análises para vocês. Vocês passam a ser pessoas não gratas porque vocês ficam questionando bastante. Por outro lado, a gente também consegue ótimas parcerias, né, com laboratórios, né? Eu tenho isso de, não digeriu toda a amostra. Feliciane, tem alguma sugestão e a gente conversa e faz quando precisa fazer fora. Dentro da Unicinos, normalmente, se não é uma amostra corriqueira, principalmente pessoas como nós que trabalhamos com resíduos, a gente desenvolve junto, tá? Então, a gente já vem com a metodologia de digestão da amostra e discute, conversa, para a gente conseguir fazer e ficar adequada, tá? Depois desse pré-tratamento, a gente vai propriamente fazer a medida. Para fazer a medida, eu preciso fazer a calibração. E aí é outra coisa que a gente tem que avaliar, tá? Que é se eu tenho padrão para o que eu quero analisar. Porque o que vai acontecer, gente? Às vezes, vocês vão usar alguma técnica analítica e a pessoa que vai fazer para vocês a análise, ou mesmo vocês vão ter que avaliar se vocês têm padrão ou não. Né? Por quê? Porque se eu vou fazer uma ou duas análises e não tenho padrão, às vezes eu preciso ver se eu consigo emprestado com alguém, eu preciso fazer alguma coisa, porque o padrão vence. A partir do momento que a gente abre o padrão, ele vence, ele tem uma vida, né, útil. E aí, se eu vou usar bem pouquinho, às vezes a gente consegue fazer algum tipo de troca ou alguma coisa assim, tá? Aí faço a calibração, aí avalio essa minha calibração, vejo, né, se eu conseguir, se a curva de calibração tá boa do equipamento, e é aí que eu vou fazer a análise. Tá? Então, nunca pense, gente, que fazer toda essa preparação, então, estudar, definir problema, avaliar qual é a técnica analítica que eu posso utilizar, isso não é perda de tempo, isso é planejamento. Isso significa que vocês vão chegar depois no laboratório e vão conseguir fazer a análise, tá? E digo mais assim, olha, preparar a amostragem, avaliar o local que vocês vão fazer a amostragem,
Isso é muito importante, porque senão a gente às vezes mobiliza, né, na Unicinos, por exemplo, às vezes a gente precisa fazer uma amostragem que vai exigir força e que a gente mobiliza não só quem está trabalhando naquele projeto, no nosso grupo de pesquisa, a gente, tem alguém aí que está disponível para ir fazer a amostragem amanhã de manhã, ou sei lá, na semana que vem, tal dia, explica mais ou menos como é que é, e a gente junta um grupo, né, conversa, e vai todo mundo, e às vezes para isso a gente precisa deslocar 2, 3 carros, né, aí desloca todo esse monte de gente, todo mundo se prontifica, e depois a gente chega lá e não pode fazer a amostragem, é muito complicado, tá? Então, são uma série de cuidados que são coisas que a gente vai aprendendo com a prática, tá? Alguma pergunta até aqui, tranquilo? Bom, e aí, quando a gente vai para a sequência analítica, tá? Qual a informação analítica necessária? A amostragem está adequada? Foi feita, né? Lá na pesquisa bibliográfica, quando é resíduo sólido, existe alguma norma de amostragem? Isso é importante. Qual é o método de análise que vai fornecer a informação que eu preciso? Então, de novo, a gente não pode usar todas as técnicas analíticas, porque às vezes algumas não vão me trazer aquela informação que eu preciso. Então, às vezes exige que a gente estude a técnica analítica se a gente não tem familiaridade com aquela técnica analítica. Como é que a gente vai converter a amostra em forma adequada para análise? Não precisa necessariamente ser de gestão, mas eu posso ter um processo de moagem, né? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar para fazer, por exemplo, o meu processo de moagem? A calibração, tenho padrões, eles estão dentro do prazo de validade. Aí a medição é a obtenção de dados da amostra, e a avaliação, gente, é se o resultado obtido é confiável. Tá? Então, a gente fez uma boa pesquisa bibliográfica, a gente tem uma estimativa de quanto deve ter. Conheço o processo, eu sei pelo menos qual é o máximo que pode ter. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado e tem que fazer, tem que ser crítico, tá? Vocês têm que ser crítico quando vocês recebem um resultado. Quando vocês executam, sim, né, é mais fácil a gente controlar toda a técnica, os parâmetros e tudo, mas quando a gente recebe um resultado de um laboratório, a gente também precisa ser crítico. Então, sempre falo, né, para os meus alunos, né, de qualidade da água, para os meus alunos de química para engenharia ambiental, eu sempre falo para eles, olha, eu não imagino muito vocês numa rotina de laboratório. Vocês estão aqui para vocês entenderem o que cada técnica pode entregar para vocês, entenderem quais são os cuidados com a amostragem e para que vocês possam conseguir avaliar os resultados. Não simplesmente pegar aquela tabela e colocar para dentro do laudo de vocês. Tá? Então, pegar o laudo e, mesmo que vocês nomeiem, gente, o laboratório, se vocês não forem os responsáveis, mas vocês é que estão fazendo a avaliação dos resultados, isso é importante, tá? Eu trouxe aqui só um exemplo, tá? Por exemplo, de avaliação dos teores de mercúrio em águas e sedimentos. Então, né, no ambiente, e aí, só para mostrar para vocês assim, olhem quais são os níveis típicos de mercúrio em amostras ambientais. Então, aqui, olha, para rios e lagos, eu tenho de 1 a 3 nanogramas por litro, normalmente, tá? Para sedimentos e solos, em torno de 700, né, ou menor que 700 nanogramas por grama. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque dependendo da perspectiva que vocês têm de resultado, vocês vão ter que escolher uma técnica analítica diferente. Por exemplo, ali no ITT Fóssil, tá? Eles têm um analisador de mercúrio para não ter nenhuma perda, então eles fazem todo o processo de avaliação do mercúrio num equipamento. Então, eles têm um equipamento para que analise mercúrio, um elemento químico. Tá? Porque ele é um elemento chatinho de analisar, né? Então a gente
tem que ter muita segurança em relação a isso. Tá? Então, é importante que vocês tenham pelo menos uma ideia de escala de resultado. Tá? Eu vou encontrar percentual, eu vou encontrar em ppms, eu vou encontrar em ppbs, porque isso vai dar a sensibilidade, porque senão o que vai acontecer, gente? Vai vir a amostra de vocês e vai estar lá na tabelinha ND, não detectado. E aí vocês vão olhar o limite de detecção da técnica que vocês estão utilizando e vai dizer, olha, não consigo ler, por isso que eu não estou detectando. Tá? Então, e aqui no caso do mercúrio, se eu estou avaliando o mercúrio em rios e lagos e sedimentos e solos, é super importante, né, que eu consiga fazer isso. E aqui tem uma outra coisa que é importante, tá, gente? Da onde que eu vou tirar a amostra se eu quero analisar mercúrio? Se vocês tirarem da água, vocês vão ter pouquíssima chance de pegar alguma contaminação. Mercúrio, a gente não usa mais esse termo metal pesado, né? Mas o mercúrio é denso, né? Ele é um metal tóxico e ele é denso. Então, ele vai estar no sedimento e no solo. Tá? Como é que vocês vão saber disso se vocês tiverem conhecimento prévio? Se não, vocês vão analisar o corpo d'água, vão ver que não tem mercúrio e não tem problema nenhum, quando na verdade tem sim, ele decantou, ele está lá embaixo no sedimento do rio. Tá? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que ser bastante crítico para avaliar, tá? Bom, e aí, vamos para a prática, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho de uma aluna, tá? Da Nicole. A Nicole hoje está morando na Alemanha, aí hoje de manhã até mandei uma mensagem para ela que eu ia apresentar o trabalho dela na semana acadêmica e surpreendentemente ela está chegando no Brasil hoje, ela não tinha lembrado de me avisar que vinha. E o trabalho da Nicole a gente desenvolveu junto com a Gerdau. Tá? Então, esse é um trabalho. Eu acabei escolhendo falar do pó de aceria elétrica, porque eu disse para vocês que ele é meu queridinho, né? Mas porque a gente já fez avaliação do pó de aceria elétrica para fazer a adição dele em materiais de construção civil. Né? A gente não teve sucesso, porque o pó de aceria ele tem zinco na composição química dele e o zinco retarda a pega. Então, essa era a nossa lá, né, nos idos dos anos 2000, era a nossa primeira via de reciclagem desse pó. Mas a Gerdau ainda continua com esse problema, né? Hoje eles conseguem enviar para São Paulo esse pó, só que está fazendo todo esse trajeto, né? Então se começou a avaliar outras rotas e coisas que fossem aqui próximas. E uma das coisas que sempre a gente escuta falar e o contato que a gente tem com o pessoal de olaria que trabalha um pouco mais com materiais um pouco diferentes, com matérias-primas e resíduos, há interesse no pó de aceria elétrica, porque o pó de aceria elétrica pode agir como fundente e diminuir a temperatura de sinterização do bloco cerâmico, só que tem um problema, ele pode gerar emissões atmosféricas. E foi isso que a gente foi buscar em laboratório, né, para a gente conseguir avaliar. Por que eu escolhi esse case, tá, gente? Porque aqui a gente tem muita técnica analítica envolvida e eu vou mostrar para vocês o que a gente foi fazendo, tá? Só para contextualizar, tá? Então, o pó de aceria elétrica, ele é gerado, ele é fabricado com adição de sucata e ferros ligas, na indústria siderúrgica, então ele é gerado durante esse processo. E o que acontece quando os eletrodos entram para dentro do forno? Eu tenho aqui uma descarga elétrica, as reações são muito violentas, injeta oxigênio e tudo. E aí o que acontece? Eu tenho a geração desse pó. Então, se vocês olharem aqui, ó, é essa nuvenzinha que está saindo aqui do forno, tá? Esse pó, até antes dos anos 2000 aqui no Rio Grande do Sul, ele ia para a atmosfera e foram instalados despoeiradores, né? E aí se começa a ter uma quantidade bastante significativa desse resíduo, tá? Então, o que acontece?
Para cada tonelada de aço produzido, tá, se estima que é de 15 a 20 quilos de pó de aceria elétrica que é gerado. Tá? Esse pó de aceria elétrica ele é rico em ferro e zinco, então o zinco ele vem cada vez aumentando mais a composição química do pó, porque o que acontece? Eu tenho lá uma sucata, né, e cada vez mais os carros estão sendo fabricados com aço zincado, então ele está enriquecido com zinco. Só que além do ferro e do zinco, que são muito interessantes, que é o que essa empresa em São Paulo está interessada, né, em especial no zinco, eu ainda tenho cromo, né? Segundo a literatura, alguns falam em cromo total e outros em cromo hexavalente, cádmio e chumbo. E isso faz com que ele seja classificado como um resíduo sólido classe 1 perigoso. Tá? Bom, e aí, qual é, então, a nossa expectativa, né? E também de vários outros autores. Então, olha só, gente, eu estou o tempo inteiro aqui, olha, fazendo referência à literatura, tá? Então, é a gente tentar usar esse pó, introduzir ele na argila vermelha dos materiais cerâmicos. E aí, então, avaliar quais são as emissões que a gente pode estar gerando. Tá? Então, zinco, ele é volatilizado na temperatura de produção do aço, o chumbo, o cádmio e o cloro também. Tá? Então, o que se fez? Se fez um levantamento, se viu as temperaturas em que esses elementos vaporizavam, né? E aí a gente conseguiu determinar e também olhando na literatura quais são os elementos que a gente ia fazer a avaliação das emissões. Por que selecionar isso também? Porque a coleta desses gases, né, dessas emissões, é diferenciada para cada tipo desses gases. Né? Então, a gente precisava desenvolver tudo para isso. Então, qual foi o objetivo do trabalho da Nicole? Tá? Avaliar as emissões atmosféricas oriundas do processo de sinterização de cerâmica vermelha contendo PAI, bem como suas propriedades tecnológicas e ambientais. Tá? E aí, gente, vocês vão ver que para chegar aqui, a gente navegou num mar de química. Tá? Então, vai se caracterizar a matéria-prima, se caracterizou a matéria-prima, se adicionou 0, 10, 20, 30% desse pó, se fez caracterização ambiental, então lixiviação e solubilização, e se avaliou as emissões atmosféricas. Bem rapidinho, tá? As etapas metodológicas, se fez uma amostragem, então, do pó de aceria elétrica e da argila. Então, a gente foi lá e buscou argila na olaria, que sempre se mostrou muito interessada no pó de aceria elétrica, né? Fez todo o processo de caracterização das matérias-primas, então fez a formulação da massa cerâmica, fez uma referência, 0, 10, fez 10, 20, 30% de adição, referência branco, tá? Porque a gente na área da química chama de branco e o pessoal lá na civil chama de referência, né? Se preparou os corpos de prova, então se fez a extrusão e a secagem, fez a sinterização e a coleta das emissões, 750, 850 e 950 graus. Essas temperaturas, porque são temperaturas usuais de trabalho nas olarias, tá? Normalmente a gente gira entre 750 e 850 graus, tá? E aí depois os ensaios técnicos e ambientais nas nossas amostras. Então, só para vocês verem a carinha do resíduo, tá? Então, esse aqui é o pó de aceria elétrica, agora enxergando, conseguindo ver ele um pouco melhor. Nós não conseguimos fazer a coleta, tá? Dentro da siderúrgica. Então, eles que fizeram a coleta, o que a gente pediu? Que eles coletassem em dias diferentes. Então, essas amostras vieram e nós fizemos todo um sistema de quarteamento. Então, aqui, gente, a gente foi para dentro de uma área fechada da Unicinos. Vocês podem ver que está todo mundo de máscara, né? E espalhamos uma lona no chão, então fizemos todo o processo de quarteamento. E aí, a argila que a gente foi buscar na olaria. E aí, aqui, então, tá o nosso objeto, né, da palestra, que é como é que a gente fez a caracterização. Na argila, a gente precisou fazer plasticidade e limites de Attenberg
para que a gente soubesse quanto de água precisava adicionar. E depois a gente fez, então, na argila e no pó de aceria elétrica, perda ao fogo, análise térmica TG e DTA, difração de raio-x, MEV, fluorescência de raio-x, granulometria laser, massa específica, e no pó de aceria elétrica a gente fez uma análise de ICP. Tá? Então, se vocês olharem, a única amostra que eu precisei fazer de gestão foi o pó de aceria elétrica. E assim, a experiência, tá, nos mostrou que não é fácil digerir pó de aceria elétrica. Então, eu passei bastante trabalho para digerir ele quando eu fiz o meu doutorado. Então, eu fiz um laboratório, a menina do laboratório, minha parceira lá, e aí a gente testou, né, e até que a gente conseguisse digerir toda a amostra. Então, se fez uma granulometria a laser e massa específica, isso era importante, né, porque dependendo da granulometria, eu vou ver qual é o fator de empacotamento que eu vou ter nesse meu bloco. E a massa específica também é importante, gente, porque eu não posso colocar, né, não posso fazer com que a minha massa fique muito mais densa, mais pesada, porque o que vai acontecer? Eu vou ter que transportar esse bloco, e esse bloco vai suportar carga. Então, são parâmetros que são importantes. E aí a gente fez a comparação com todos esses autores, né? E determinou a faixa granulométrica, e também vocês podem ver, né, que em termos de massa específica, o pó de aceria ele é bem mais denso que a argila, tá? E ele também é bem mais fininho, tá, gente? É menor a granulometria. Aí, o que a gente fez? A gente tem fluorescência de raio-x na Unicinos, né? É uma metodologia que eu posso fazer, é uma técnica analítica que eu posso fazer uma varredura, eu posso fazer uma análise qualitativa, semi-quantitativa e quantitativa. Do que vai depender a minha análise quantitativa? Eu tenho que ter padrão, tá? Então, o que acontece, gente, em termos de resíduos? É muito difícil a gente ter padrão de resíduos. Por exemplo, lodos industriais, a gente tem 2, 3 padrões. Então, a gente tem que tentar, né, se adequar com o melhor. Então, o que a gente fez? A gente fez a fluorescência de raio-x da argila, né? Encontramos exatamente o que a gente esperava e o que tinha na literatura. E aí a gente fez uma fluorescência de raio-x no pó de aceria elétrica, porque daí a gente confirmava também as nossas expectativas em relação à composição química, e daqui a gente selecionou o que era importante para nós, para a gente fazer a análise de CP. Então, aí na análise de CP, a gente fez a digestão. Na época, a gente ainda não tinha ICP na Unicinos, hoje a gente já tem, né? E aí, lembrando que uma análise de ICP sempre nos é cobrado por número de elementos analisados, e aí a gente definiu, além de ferro, zinco, cloro, chumbo, cádmio e cromo, a gente também analisou cálcio, porque a gente tinha algumas possibilidades de ter fundentes, né? E a gente queria ver se isso realmente se comprovava. Depois a gente foi fazer difração de raio-x, porque além de ter uma análise elementar, para nós era importante, e é importante que a gente saiba como eles estão combinados. E aí aqui, gente, a gente tem duas coisas nessa técnica analítica da difração de raio-x, ela é excelente, embora a gente não tenha uma literatura que afirme, né, mas a gente sabe que se não tiver entre 5% e 10%, tá, é um conhecimento público, assim, né, a gente não acha alguém que diga isso, mas que escreva isso para a gente usar como referencial teórico, mas todo mundo que trabalha com difração de raio-x sabe que, dependendo do arranjo cristalográfico, eu tenho que ter 10% da fase para identificar. Então, talvez vocês consigam pegar alguma coisa aqui na análise elementar, mas na hora de avaliar a fase, vocês não achem. Então, as fases aqui para argila, nós encontramos exatamente como na literatura. Quando eu tenho picos sobrepostos, significa que eu posso ter, no caso aqui, eu posso ter muscovita e posso ter quartzo, né?
ou eu posso ter uma ou eu posso ter outra, tá? Então, eu tenho alguns, e como eu estou fazendo uma análise aqui, que é uma análise, não estou fazendo quantificação, não estou usando um refinamento para fazer a quantificação, então eu posso ter esse tipo de coincidência nas fases, tá? Então, as que estão em vermelhinho aqui, é as que eu tenho sobreposição de picos. E aí, o que que acontece, né? Eu tinha uma expectativa de ter zinco, então, minha composição química, aqui eu acho, zinco na forma de franklinita e zincita, eu tinha a expectativa de ter ferro, eu tenho na magnetita, na magnésio-ferrita, na cálcio-ferrita, então eu começo a identificar. Mas olha só, gente, magnetita, eu tenho sobreposto a 2 fases de ferro, tá? Como é que eu vou, vou identificar qual é a fase? Eu vou usar, né, o microscópio eletrônico de varredura. Primeiro, fazendo uma análise de imagem, tá? Para ver que a argila tem partículas irregulares e o pó, ele é bem esférico e ele tem partículas aglomeradas porque ele é fino também, né? Então, a gente consegue ver isso, os resultados estão de acordo com a literatura, e aí a gente vai lá e faz um mapeamento de raio-x característico, tá? Para ver como é que estão combinadas essas fases. Como é que funciona isso? Eu peço, por exemplo, ó, o zinco ele está todo pintado de vermelhinho mais escuro e o ferro de azulzinho, tá? E eu tenho o oxigênio que está verdinho. Então, aqui a gente consegue identificar, então, eu tenho uma sobreposição das imagens e eu consigo identificar que eu tenho pontos vermelhos, pontos azuis e pontos verdes que coincidem. Então, eu tenho ferro, tenho zinco e tenho oxigênio. Aqui está a minha franklinita, então. Aqui eu tenho só verdinho e vermelhinho, eu tenho zincita. E aqui eu vou ter só azulzinho e verdinho, o óxido de ferro. Tá? Então, a gente usa essa artimanha, né, para conseguir comprovar as fases que eu tenho lá. Então, essas técnicas são complementares. Tá? Por isso que sempre que a gente vai começar a investigação de um processo analítico, a gente sempre pede uma análise química, primeira coisa, porque daí depois eu vou usando as outras técnicas analíticas para fazer uma análise complementar. Tá? Aí a gente fez uma análise térmica e perda ao fogo, né? Então fizemos uma perda ao fogo e achamos essas para argila e para o pó, essas perdas a fogo, né, essas perdas de massa. Então, vocês veem que a argila totalizou 5,21% e o pó de aciaria 8,17%. Quando a gente vai fazer lá na análise térmica, onde eu tenho um programa, né, de aquecimento, um patamar de aquecimento, eu também, somando as perdas de massa que aconteceram nas temperaturas, eu vou ter 6%, que é bastante próximo, e vou ter 8,20%, que é bem perto também, tá? Aqui, gente, nessas temperaturas de 52 graus e 213, provavelmente eu tô perdendo água, tá? Que pode ser água livre e água dissolvida, e em 575 posso estar perdendo as hidroxilas lá da ilita. E aqui para o pó de aciaria elétrica, o que a gente encontra, né, são até 1000 graus a temperatura, as perdas de água. Só vou mostrar o aspecto físico, eu tô aqui agoniada porque eu quero deixar um tempinho para vocês falarem, prometo que eu já tô terminando, tá? O que que acontece, gente? Com 30% a gente não conseguiu nem moldar, tá? Ficou esse aspecto, então a gente não conseguiu. E o que que a gente começa a perceber? Com 20% eu tenho uma mudança de coloração bastante grande, né? Então, com isso, o que que a gente atribui? Eu posso ter decomposição da matéria orgânica da argila, né? À medida que eu vou aumentando o teor de pá, eu aumento o teor de óxido de ferro, que vai dando uma escurecida no meu bloco, né? E aí também, quando eu vou aumentando, aparecem manchas na superfície. E isso é super importante para eu ter aceitação no mercado. Tá? E aí, só para vocês verem que daí a gente fez, né? Então, vai além da caracterização química, a gente testou a aplicação tecnológica, e aqui, de acordo com as normas e de acordo com o Souza e Santos, né, para resistência à flexão, a gente determinou para tijolos, blocos e telhas. Então, quais eram as características máximas e mínimas que eu podia ter? Então, aqui para tijolos eu posso ter
resistência à flexão maior ou igual a 2, para blocos maior ou igual a 5,5 e para telhas maior ou igual a 6,5. E aí, gente, fazendo uma avaliação para aplicação tecnológica, o que a gente tem? Tá? 30% nós não avaliamos, porque no momento que a gente não conseguiu fazer a extrusão, a gente tirou fora, né? E 20% no aspecto físico, ele não passa, ele fica muito escuro, tá? E quando eu tenho 10%, ele passa em todos, não lixivia, não tem emissões atmosféricas, não solubiliza, né? Passa na resistência à flexão, então tudo isso para tijolo, tá? E o que acontece aqui a 750 graus, tá? Em todos os blocos, eu tenho um classe 2A não inerte, ou seja, estou lixiviando, estou solubilizando, desculpe, alumínio. O que não vem a ser um problema. Por quê? Porque se a gente pegar hoje um bloco cerâmico só feito de argila, eu vou ter solubilização de alumínio e ferro, tá? Então, isso não vem a ser um problema. E em termos de considerações finais, só para vocês, foram caracterizados, então, né, as matérias-primas, se comparou, né, então, viu que a gente tem uma absorção de água maior, né, e um decaimento da resistência mecânica quando comparado à formulação referência. A perda é mínima, mas a gente está fazendo estudo e a gente precisa dizer isso, né? Se eu colocar 20% a 750 graus, eu não consigo inertizar o alumínio lá dentro, né? E as emissões atmosféricas, o maior teor de emissões atmosféricas, né? Aí a gente fez a avaliação, foi o único que passou, né, com 30% a 850 graus, e as demais estão de acordo com as normas de referência, né? E então se fez, qual era o grande diferencial desse trabalho? É que a gente fez toda uma metodologia de coleta e adequação para os analitos, tá? Bom, e aí, gente, o que eu queria dizer para vocês, tá? Eu não tenho uma solução pronta, tá? Vocês podem chegar ali na minha sala, agora, claro, a gente não está presencial, mas é muito comum, né, durante as aulas, nas atividades acadêmicas, ou às vezes os alunos conversam entre si e estão com algum problema, e daí, às vezes até os professores indicam para vir lá falar conosco ali na nossa sala. Chega lá na nossa sala, às vezes, com uma pergunta e sai com 5. Tá? Porque eu começo a questionar, tá, mas e o processo? Mas e isso? Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta. Cada resíduo é diferente, na verdade não é só cada resíduo, em análise físico-química, cada amostra é diferente, tá? O que vai mudar vocês serem mais assertivos ou não, é vocês terem uma ideia muito clara do que vocês querem, tá? Essa é a primeira coisa, tá? Esqueci de... Agradeço imensamente o convite, tá? Aqui está o meu contato, já quase nem se usa mais contato por e-mail, né? Mas agora que a gente está nesse período de pandemia, que não dá para bater lá na porta ou entrar na sala e perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam contato comigo. E eu não quis dizer isso no começo, da minha fala, mas eu não tenho resposta pronta, tá, gente? O que eu tenho é um pouco mais de experiência que vocês, né? Então, já trabalhei com bastante coisa, eu consigo ajudar, né? Na verdade, não só eu, mas o nosso grupo de pesquisa consegue ajudar, mas às vezes, né, não fiquem bravos comigo se vocês chegarem lá para conversar comigo e saírem, né, chegaram com uma pergunta bem ampla, né, e saem com, sei lá, 5 questionamentos mais direcionados. E aí, nosso segundo contato é que, de fato, a gente vai conseguir discutir o que fazer. Paola, Andressa, muito obrigada. Já vou descompartilhar aqui. Estou à disposição de vocês, gente, para as perguntas, para os questionamentos. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada, prof. Foi muito, muito bom. Aí eu consegui trancar o fio do meu carregador e agora eu não consigo tirar. Pronto. Foi muito bacana. A gente agradece muito a tua colocação. Eu acho que com certeza
a parte analítica, ela é sempre um grande ponto de interrogação, né? A gente precisa, parece que agora vai, e não, ainda não. Agora eu consegui, não, ainda não, e assim vai. Pessoal, quem tem dúvidas, questionamentos, o pessoal dando muitos parabéns ali no chat. Então agora a gente tem uns minutinhos para que vocês possam fazer perguntas. Eu vou provocar o Luciano, porque o Luciano, acho que no início ele tinha vontade de me pegar pelo pescoço, porque ele chegava lá na minha sala, às vezes, para a gente conversar sobre as técnicas, sobre alguma técnica, ele estava desenvolvendo uma metodologia analítica, né, levou uma missão, assim, super desafiadora, que era justificar a compra de um equipamento, e ele chegava lá com uma pergunta e às vezes a gente conversava um pouco e tinha muitas dúvidas, né, Luciano? Oi, prof. Sim, uma apresentação muito boa. E acho que era bem isso que a gente queria mesmo, né? Que tu trouxesse isso. E eu acho assim que não queria te pegar pelo pescoço, não, prof. É importante a gente saber essa parte. Eu acho que é bem como tu disse, que eu acho o lema que a gente quer dessa área da engenharia, né? É absorver isso mesmo, né? Que é a pergunta que vai movimentar muito mais do que a resposta, né? Que é bem como tu trouxe essa condição que não adianta saber ali tudo e querer fazer tudo, né? Que a gente comentou ali das dificuldades que a gente como engenheiro tem que aliar tanto questões financeiras, soluções, né? E outras atividades. E aí, então, o que a gente comentou ali do ICP, uma análise cara, ostensiva, né? Então, ela é uma ferramenta ótima, mas a gente precisa saber utilizar ela adequadamente, né? Eu sempre, gente, eu dou uma disciplina de caracterização no mestrado e no doutorado, e eu faço um exercício, eu sei que é chato, sabe, é meio cruel com eles, assim, mas toda semana, quando a gente fala de uma técnica analítica, eu peço para eles justificarem o uso e para que as pessoas comecem a entender que a gente não pode chegar com a amostra e dizer, eu quero analisar isso aqui. Sabe? Então, acho que isso é importante, assim, é importante que vocês tenham essa consciência para que vocês não fiquem. Mas tu me olhou muitas vezes desapontado, Luciano. Eu aqui tenho que trabalhar isso comigo, sabe? Porque vocês chegam lá, questiona, vocês acham que vão sair com a resposta, assim, correndo dali. E, na verdade, eu tô instigando mais e mais vocês ainda. Às vezes, eu vou confessar que às vezes até, né, eu já sei alguma coisa, mas é importante que vocês cheguem nessas conclusões, porque depois na vida profissional, vocês vão precisar disso. Não que vocês vão poder me achar, a gente vai poder conversar, mas às vezes tu precisa de uma solução em 2 horas. Deu uma porcaria lá no teu processo e o cara e tu tem que dar conta em 2 horas de mandar ou de fazer uma análise química ou física, e isso é importante, né? Essa questão da frustração que a gente tem, né? Quando acha que tem a resposta, daí acaba... É uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Seja na indústria, na academia, né? Onde esteja. Então, é bem como tu comentou, é importante saber fazer a pergunta certeira, né? E saber para onde a gente vai correr para poder tentar solucionar, né? E isso tem muito de estudo e de experiência, tá? Isso é muito comum. Depois a gente vai, com o tempo, né? Porque o diabo é o diabo, não é porque ele é o diabo, é porque ele é velho, né? E com o tempo a gente vai ficando mais... Mas inicialmente, assim, é importante a gente saber que por mais que tenha todas as técnicas disponíveis, eu não vou poder fazer todas as análises. Sim. Tá, só te provoquei porque daí, assim, as pessoas sabem que tu ficou frustrada, eu percebia, mas faz parte. A gente fica frustrado na hora, mas é uma coisa que eu tive que aprender, né? Trabalhando na engenharia, a gente lida muito mais com frustração do que com satisfação, por assim Falam dizer. que a gente faz engenharia para solucionar problemas, eu acho que às vezes não, às vezes a gente até soluciona, mas primeiro a gente cria o problema. Sim, faz parte do marketing, né? Faz. Vocês criam os monstros, agora vocês eduquem. Mas é que assim, né, Paula, se a gente não conseguir desenvolver pessoas curiosas que vão atrás e que aí a gente não está formando
pessoas que vão fazer a diferença. A gente... Não, e tá certo. Eu acho que de um monte de gente igual, o mercado tá cheio, assim. Então, a gente precisa... E isso vem desde a graduação. É conseguir enxergar de uma maneira crítica e conseguir correlacionar coisas. Então, é importante. Porque, claro, quando a gente começa a ter um monte de análise disponível. Nossa, eu quero fazer tudo, mas eu vou fazer uma análise para orgânico, sendo que a minha amostra nem orgânicos tem. Que resultado que tu tem? Sabe? Às vezes é muito... A minha por orientadora isso que é me diz muito... importante. Exato, a minha orientadora me diz muito isso, assim, tipo, às vezes qualidade era muito melhor que quantidade, assim, então não adianta ter um monte de resultado, um monte de coisa que não vai me dizer nada, assim, vai me dizer mais do mesmo, assim, então a gente tentar fazer as coisas mais assertivas e não perder tempo também, né, porque na indústria a gente não tem esse tempo. Não Então, na tem esse indústria, tempo e não tem dinheiro, Paola. e não tem dinheiro, exato, Cada mais vez mais tempo a e gente dinheiro. precisa, né, ser assertivo. E aí tem uma coisa que é importante. Aí tá, fazendo TCC, aí usa, sei lá, 6 técnicas analíticas diferentes. E aí tu tem 6 zilhões de resultados para tratar isso estatisticamente, para fazer. E aí quando tu olha assim, tu tem ali 3 técnicas analíticas que não estão te dizendo nada. Então, isso é importante, né? Até para discussão de resultados. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, assim, vão olhando os resultados na medida que vem saindo já os resultados. Eles estão chegando, não deixem para avaliar tudo junto. Porque às vezes eu consigo parar de fazer uma bateria analítica no meio. Porque às vezes a gente está falando de 50 amostras, 60 amostras, né? Então, para a gente ter. Isso é uma dica, assim, vão avaliando os resultados com o andar da carruagem já. Para vocês já começarem a alinhar e, de repente, até dar uma mudadinha no percurso durante o processo já. Isso aí. Gente, mais algum questionamento? Mais alguém quer fazer mais alguma contribuição? Quer trazer um case seu, assim? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Meu Olá. nome é Luiz Felipe, eu sou da gestão da produção, estou aqui de infiltrado, na verdade. E eu queria uma pergunta aí. Há um pouco mais de uma década, eu me envolvi muito num processo de descontaminação do farelo de curtume. Na época, eu conheci um processo enzimático e eu acreditei muito naquilo e me envolvi praticamente quase 5 anos nisso. Eu acabei esbarrando no meio ambiente, né? Nos tempos de licenças, né? E isso acabou me frustrando por completo, né? Porque o processo era muito bacana, funcionava, a gente extraía a proteína do farelo, que poderia ser utilizada como fertilizante ou em outras situações, né? E extraía o cromo para ser reutilizado, né? E eu acabei, como eu digo, esbarrando na parte burocrática, né? Cheguei a desenvolver equipamentos para concentração, a gente desenvolveu alguma série de equipamentos que acabaram tendo que até ser mal vendidos, porque, como eu digo, foram quase 3 anos de espera por certas análises. Tem alguma coisa nova nesse que você saiba me dizer, nessa linha do resíduo do farelo? Tem sim. A gente tem. Eu vou te dar uma dica para tu dar uma olhada na Isla Brasil. Não sei se tu já ouviste falar. Na época eles já tinham um processo, era um processo um pouco Aí agora eu não sei. diferente. Eles já estavam fazendo, eles já tinham. Deu uma cortadinha, Luiz. Na época eles tinham conseguido. Agora eu vi, é um processo um pouco diferente, tu disseste, né? Aham, tô ouvindo. Hoje. Na época eles enviavam para resíduo na Itália, né? Hoje o que eles estão fazendo, tá? Hoje eles conseguiram as licenças. Inicialmente eles pegavam a para de couro curtido ao cromo ou farelo, né? É uma reação enzimática também. Eles não falam em reciclagem do couro, tá? Do cromo, desculpe.
mas transforma em fertilizante. Inicialmente não podia vender no Brasil, né? Eles demoraram para conseguir a licença para vender aqui, então eles mandavam para a Itália, para o Chile, para alguns países na América do Sul, e hoje eles estão trabalhando direto. Ah, que bacana, porque na época não podia, né? Eu esbarrei foi das minhas eu chegava a ficar com muito pouco ppm, na época eu não sabia dessa norma. Na época que me indicaram que não poderia ter nada de cromo. Depois me disseram que poderia ter até 200 ppm para poder ser utilizado como fertilizante. Mas na época eu chegava a 80 ppm de cromo na proteína. Hoje eles já estão, hoje está liberado, eles conseguiram todas as licenças. O Lucas colocou ali Isla Brasil. IUSA, né, prof? IUSA Brasil. IUSA Brasil. Instância, né? E eles, até eu normalmente, Luiz, levo os meus alunos lá, tá? Agora faz 2 anos que eu não vou mais lá, mas é um processo, assim, interessante e para nós aqui no Rio Grande do Sul super importante, né? Sim, porque na época tinha uma montanha desse resíduo, né? E hoje eles até estão já usando um pouquinho de couro acabado, mas o filé deles é o wet glue, né? É o couro curtido ao cromo, só sem o acabamento. Tá bom, obrigado pela resposta. Nada. Só um comentário também, já que a gente está falando das questões de custo também, né? O custo deles para pegar o resíduo, né? Ele ainda assim é mais barato que o custo da incineração, né? E tem uma coisa, né, Lucas? Eu não sei se vocês estavam, mas hoje a gente falou bastante em incineração de tarde numa palestra, né? Por que não incinerar, né? E a coisa toda vai nessa linha de tu vai estar gerando um coproduto e tu não vai ter mais nenhum tipo de problema, né? A partir do momento que ele vira um coproduto, aí tu te desonera daquilo. Enquanto tu incinera, tu tem problema de emissões, né? Emissões e o resíduo sólido que sobra. Mas a gente aprovou agora uma planta em Taquara para incineração de resíduos da indústria calçadista. Eles estão chamando de coprocessamento. É o projeto da Beira Rio, né? É o projeto da Beira Rio, Né, a Beira Rio tem uma empresa que usa bastante dos resíduos deles, mas o excedente eles vão fazer coprocessamento. E isso é uma coisa muito polêmica, né? Porque na Europa eles estão dando um passo atrás em relação ao coprocessamento e incineração. Então, mas assim, ainda... E também, gente, assim, tem que ter muito controle de emissões para isso, né? Muito bem, muito obrigado. De nada, Luiz. Qualquer dúvida que tu tiver, faz contato comigo, tá? Aí, a hora que eu conseguir ir lá de novo com os meus alunos, eu te levo junto. Eu entrarei em contato, sim. Tá bom, obrigado. Tudo bem. Nada. Então tá, gente, se mais alguém tiver alguma pergunta... Eu vou agradecer o elogio do Rodrigo ali, que disse que eu sou muito carismática. Obrigada, Rodrigo. Nada, capaz, é verdade. Muito simpático. Adorei a palestra. Obrigada. Gente, se vocês precisarem, façam contato comigo, tá? Então tá, gente, eu não vou ligar a câmera porque a internet tá muito ruim e tá cortando, então para pelo menos vocês possam me ouvir, então vamos de câmera fechada mesmo. Mas eu agradeço imensamente, prof, foi muito bacana. Eu sei que tu ficou bem, não aflita, mas bem desafiada quando a gente te propôs o tema, né? E, nossa, tu acertou em cheio, acho que era bem essa construção que a gente queria fazer. E acho que todo mundo sai daqui hoje com mais dúvidas, mas com uma dúvida um pouco mais calibrada, assim, um pouco mais... um pouco mais... É uma dúvida que agora tem um pouco de certeza para onde ir, assim, Mais é uma assertivo. dúvida com uma certeza. Se eu conseguir instigar vocês, gente, Isso. eu cumpri o meu objetivo hoje, tá?
Isso aí, isso aí. Então, eu agradeço muito, agradeço os colegas. A gente sempre gosta de falar, né? Mas a gente chegou em 94 pessoas. Então, tivemos um público super legal aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz. E só reforçando o convite para vocês, hoje de noite a gente tem nosso evento Magno. E no evento Magno a gente vai discutir, então, e o amanhã? O que espera da gente, assim, nós estamos aqui, graduandos, profs, e o amanhã, né? Quem já saiu aqui do ensino? Onde estão? Quais são as carreiras? O que eles vêm fazendo? Então, a gente vai fazer um bate-papo bem legal hoje, a partir das 20 horas, e a gente espera todos vocês, tá? Tudo de bom, se cuidem e a gente se encontra aí ao longo dos próximos 2 dias, que ainda tem muito evento bom para rolar e a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigada, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.